Olá, sou a Tainá, aluna do 5º período do curso de Agronomia. Estou aqui pela matéria de Fitopatologia e vim apresentar um trabalho sobre a tecnologia de PCR digital para a detecção de fitoplasma que infectam palmeiras pertencentes ao grupo 16 SRIV que ocorrem na Flórida. Então aqui eu estou mostrando para vocês a capa do artigo. O artigo é todo em inglês, então se vocês quiserem ter acesso a esse artigo é só entrar aqui. E agora eu vou mostrar um roteiro de apresentação onde eu vou discorrer todos os assuntos sobre a introdução, materiais, métodos, resultados de discussão, a conclusão e a literatura citada sobre esse trabalho. Então, vou apresentar para vocês aqui uma parte introdutória sobre esse trabalho, falando mais ou menos o que são esses fitoplasmas, o que eles acometem, então uma parte mais de introduzir vocês sobre o assunto. Então, no primeiro momento, esses fitoplasmas, eles são um grupo economicamente muito importante de fitopatógenos, porque eles são responsáveis por mais de 700 doenças graves em plantas. Eles são parasitas obrigatórios e gram-positivos. Eles são divididos em grupos, então a sua forma de classificação é através da análise de polimorfismo de fragmento de restrição, e eles são do gene 16S. Eles são também classificados em subgrupos. Então, a primeiro momento, o grupo deles é o 16SR, né, que infecta as palmeiras, causando as doenças letais. E aí depois você tem um outro grupo deles, que é o 16S e V, que ele é composto de subgrupos, que são denominados de A, B, C, D, E e F. Então, eles têm propriedades biológicas bem distintas, a depender do seu subgrupo, e por isso que é tão difícil você identificar os sintomas e os vetores que acometem os hospedeiros, por conta dessa grande diversidade de fitoplasma. Devido à importância econômica das palmeiras, em 1995 começaram a primeira aparição dessas doenças que foram ocasionadas por esses patógenos. Então, primeiro é o amadurecimento letal, foi a primeira doença, a abreviação dela é LY, e é causada pelo fitoplasma 16SIVA, que foi o primeiro que ocorreu na Flórida. E as partes de manejo e detecção dessa doença foram a partir de 1970. Então, esse subgrupo, além dele atingir tanto as palmeiras, também atingiam coqueiros e tamareiras, causando uma morte e um declínio e morte dessas plantas. Então, depois de longos anos com essa doença ocasionando as palmeiras, o aparecimento letal, em 2006, no Texas, também teve o surgimento de outro subgrupo, que era o 16S-IV, só que agora seria o D, que começaram a ocasionar também outras espécies de palmeiras, e aí eles estavam causando outro tipo de doença, que era o branqueamento letal, que agora a abreviação também era LBD. Então, começaram essas duas doenças, tanto a LY quanto a LBD, a ocasionar em palmeiras e a ter o declive e a morte letal dessas plantas. Então, a grande dificuldade dessas doenças é que esses fitoplasmas, para você conseguir saber a detecção e o aparecimento dos sintomas na planta, a planta já está com uma morte e já vai morrer muito rápido, então você não consegue detectar isso com antecedência. Quando surge um sintoma, a planta já está em morte, em declínio, e você não consegue ter técnicas de manejo eficazes para controlar isso. Então, o objetivo do artigo é projetar um ensaio de PCR digital bem sucedido que seja capaz de detectar o fitoplasma tanto de LY quanto de LBD de uma forma mais rápida para você conseguir fazer as técnicas de manejo adequada. Hoje no mercado já é realizado o PCR em tempo real, que é um PCR tradicional, mas agora está vindo outras técnicas e outras tecnologias, que é esse PCR digital para a identificação desses fitopatógenos de uma maneira mais rápida que você consegue acertar. Esse PCR digital, ele é mais sensível, então por ele ser mais sensível, você consegue identificar mais rápido a presença desse fitopatógeno, mesmo antes dele aparecer os sintomas, e aí você consegue realizar as técnicas de manejo adequado. Então, aqui nos materiais e métodos, eu vou apresentar para vocês todo o trabalho, como ele foi desenvolvido para a realização desses testes em PCR. A primeiro momento, foram isolados e feita a seleção das duas doenças principais, que é o LY e o LBD. Então, tiraram amostras com plantas que estavam infectadas com essa doença, e aí, para fins de ter outros tratamentos e ver se esse tratamento de PCR digital ele consegue também atender outros subgrupos, também foi analisado o 16SR-IV, o B também foi analisado, foi coletado, e aí para fins de controle também pegaram uma composição saudável para fim de você conseguir fazer essa comparação. Então a primeira etapa é a desmaturação. A desmaturação ela serve porque para você fazer a separação da fita de DNA, e ela é feita da seguinte forma: você primeiro tem uma
estágio inicial de desmaturação, que você usa uma temperatura de 95 graus por 10 minutos e depois é seguido de 35 ciclos de desmaturação, novamente de 95 graus por 30 segundos. Depois tem a segunda etapa, que é o anelamento, onde você vai usar os primers, anelam-se as fitas de DNA. Então, depois que você tem as fitas estão juntas, aí você faz a desmaturação delas e separam essas fitas. Então, vão ter primers que vão juntar com essas fitas de DNA e vão se anelarem nesse DNA. E aí é feita da seguinte forma esse processo. Você vai usar uma temperatura de 60 graus por 30 segundos. E por fim, tem a terceira fase desse PCR, que é a extensão, que é você pegar a TAP polimerase e sintetizar as novas fitas de DNA. Então, nada mais é do que você fazer a junção agora dessas fitas e aí ficar tudo certinho e você conseguir analisar e fazer o PCR da melhor forma. E aí, esse processo de extensão, ele é feito da seguinte forma. Você vai usar uma temperatura de 72 graus por 30 segundos e depois, para a extensão final, você usa um tempo de 5 minutos para uma temperatura de 72 graus e assim você consegue fazer a finalização dessa fita de DNA recombinada. Importante esclarecer que nesse teste aqui foram usados 2 tipos de PCR. O PCR em tempo real, que é o PCR que já é utilizado convencionalmente para detecção desses tipos de fitoplasmas, e agora, que é a questão inovadora, que é o que está vendo o trabalho analisar para saber se ele tem uma boa eficácia, uma boa sensibilidade, é o PCR digital. Mas ambos, eles têm que fazer todos esses processos que eu citei aqui, e eles têm primers projetados para aquele grupo de gene que é o 16S. Então, todos eles usam os parâmetros adequados para cada método. E aí, ao final de todos esses processos, esses produtos do PCR, eles foram analisados por eletrose em gel de agarose e finalizados por meio de luz ultravioleta. Então, aqui agora é a parte principal desse trabalho, que é saber se os resultados obtidos através desses testes foram eficazes ou não. O primeiro que está aqui na imagem, com todo colorido aí, é o PCR digital, que a gente chama de Tapman, e ele é através de concentrações, então foram diluídos a 10 vezes, e através dessas concentrações você vai conseguir identificar se teve eficácia e qual concentração é a melhor para você saber a presença do patógeno. Lembrando que primeiro começa com concentração muito grande e depois vai fazendo as diluições em série para você conseguir uma menor concentração no final. E a partir dessas 10 concentrações você consegue analisar qual houve a melhor eficácia para quando você for fazer um teste, você já saber a concentração adequada para você colocar ali nos seus testes de análise para identificação do fitopatógeno. O que o trabalho relata é que, tanto em todos os testes digital, as primeiras concentrações ficaram muito saturadas, então não foi possível avaliar a partir delas. Então, o que eu deixei até aqui em vermelho, que é a melhor concentração para ser analisada, para você ver a presença desses fitopatógenos, é na 10 elevado a 1 elevado a 2, que é na diluição de 1% diluída a partir do extrato original. Então, é a partir dessa que você consegue ter uma melhor visão sobre os fitopatógenos. Lembrando que o que está em azul é a presença do fitopatógeno e o que está em amarelo são a partir das diluições, é o que não tem a presença de fitopatógeno. Essa figura aqui que eu estou mostrando é para o 16SRIVA. E essa daqui, que é a próxima, é para o 16SIVD. Então, são todas as amostras que tiveram a partir do PCR digital. É possível analisar a partir delas, que a partir do 2 tem uma concentração muito alta do fitopatógeno, e à medida que você vai diluindo, você vai vendo que não vai aparecendo mais esse fitopatógeno e vai ficando tudo amarelo, que é o que indica que não tem a presença ali do patógeno. Trouxe essa tabela aqui porque eu achei ela bem interessante, porque aqui, nessa primeira coluna, ela mostra todas as diluições, quais doenças elas estão analisando aqui, Então, a 16SR IVA e AD, também tem o controle, que inicialmente eu falei que ia ter um controle que não ia ter a detecção de nenhum patógeno a fim de comparação, seria teoricamente um tratamento, e também eles fizeram uma análise na água. Outra observação sobre a tabela, o que está N/A é que não está disponível, a outra parte que está NOT-CT uma das 5 réplicas não amplificou o resultado que era obtido, E as outras também que tá NOT-CT é que 2 das 5 réplicas não ampliaram o resultado. Então, e aqui nessa parte colorida, onde eu citei, e aqui também na tabela,
O que o trabalho recomendou que é o ideal para você identificar o fitopatógeno é a partir de 0,5 a 1 nanograma por mililitro. E aqui o PCR, o resultado final dele, o que a gente consegue identificar é isso daqui. Lembrando que PCR, a sigla é reação em cadeia polimerase. Então aqui, a partir, são as diluições que foram usadas em cada tratamento para as duas doenças, e o que aparece como luz aqui é onde tem a presença do patógeno. Então tudo que tá com essa luzinha é que tem a presença do patógeno, e o que tá tudo preto é porque não tem a presença do patógeno. E cada número desse daqui de cima é referente às diluições que foram usadas. E no final a gente consegue concluir, nas conclusões relatadas no trabalho, é que em geral o ensaio de Tampinam, que é o PCR digital, ele é muito mais sensível em relação ao outro, e essa sensibilidade você consegue então ter uma detecção mais precoce dos sintomas e ter uma possibilidade de adaptar a manejos mais eficientes. Os prós desse tipo de método, porque é um método muito mais caro em relação ao outro, então você tem que ter um investimento muito maior para você conseguir fazer esse tipo de método, e precisa também de uma grande estrutura, de um laboratório grande e tudo mais. Isso daqui são as literaturas citadas, e é isso. Muito obrigado pela sua atenção.